Oi gente, tudo bem? Eu sou Gláucia e nesse vídeo eu vou deixar a minha indicação para o Fórum Literário de Pontos e Vírgulas. Em janeiro a gente vai ter o mês dos clássicos e como é ano novo, eu resolvi indicar um clássico aí com cara de novidade, que é O Homem que Ri, do Victor Hugo. Esse livro ele foi reeditado ali pela Estação Liberdade. Ele tem 700 páginas entre prefácio, apresentação, pós-fácio, né? Ele tem esse marcador de página, adorei a capa, tá? E eu digo novidade porque esse é um livro que está esgotado há muito tempo, é um livro do autor assim um pouco esquecido, é o penúltimo romance publicado dele em 1869 e ele escreveu durante aquele período de 15 anos em que ele passou exilado ali por questões políticas na ilha de Guernsey. Durante esse período ele também escreveu e publicou 3 anos antes Os Trabalhadores do Mar. Bom, diferente dos outros romances do autor, né, em que a maioria se passa na França, esse livro aqui ele vai se passar na Inglaterra, no comecinho ali do século XVIII, e vai retratar principalmente a aristocracia inglesa dessa época. O personagem principal é o Gwynplaine, que por algum motivo ali, quando criança, ele foi parar nas mãos de uma espécie de quadrilha de criminosos, cuja principal ação era deformar crianças que eles apresentavam ali nesses circos de horrores. Com o decorrer da narrativa, ele acaba sendo abandonado pela própria banda ali de assassinos e se vê abandonado no mundo à própria sorte. E durante a sua peregrinação, ele acaba se encontrando com mais 2 outras figuras solitárias, que é uma criança órfã e cega, e um homem que é uma espécie de artista ali de circo, desses mambembes, e eles 3 na sua solidão ali no mundo, eles se unem e acabam constituindo uma espécie de família. Eu não sei mais muita coisa do livro, mas pelo que eu li ali na orelha, ele vai trazer um retrato bastante sombrio, né? O livro parece ser bastante sombrio da natureza humana. E nesse livro o Victor Hugo parece colocar vários paradoxos, assim, onde ele contrasta a humildade com a dignidade humana, o grotesco e o sublime, né? Então, e é um livro cheio de humor e ironia e sarcasmo de forma bastante velada. Então, realmente o livro deve ser uma história muito boa. Tem uma adaptação cinematográfica francesa de 2012, eu não assisti, mas conheço muita gente que já assistiu e falou que o filme é maravilhoso, tá? Uma curiosidade, para quem gosta do Batman e já assistiu todas as versões cinematográficas, conhece as HQs, e a gente vê ali que às vezes eles fazem Batman, a origem, o início de tudo. Na verdade, o início de tudo está aqui nesse livro, tá? Porque o Homem que Ri, o personagem aqui, o Gwynplaine, foi nesse personagem que surgiu a inspiração para que se criasse o Coringa. O Coringa é inspirado no protagonista desse livro aqui. Então, para quem quiser ler, para quem gosta do Batman, quiser saber a origem, o início de tudo, então vai ter que ler aqui com a gente, vai ter que votar nesse livro aqui para ser lido no fórum, tá bom? Então fica aqui minha indicação, O Homem que Ri, do Victor Hugo. É isso, encontro com vocês lá no debate do fórum. Até mais! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline do blog e canal Little Doll House e eu fui convidada pelas meninas para defender um clássico para a gente ler aqui no fórum. Para quem não me conhece, esse ano eu estou fazendo um projeto de leitura do Shakespeare que chama Read More Shakespeare e eu estou tentando ler todas as peças dele e é uma peça dele que eu vou sugerir para a gente ler. Que peça será essa? Ler ou não ler? Eis a questão. Sim, eu vou sugerir a tragédia Hamlet. Bom, o Shakespeare foi um dramaturgo, poeta e ator inglês. Ele nasceu em 1564 e ele é considerado um dos maiores, principais escritores da literatura universal. São atribuídas ao Shakespeare coisas muito importantes, como, por exemplo, ter ajudado a institucionalizar a língua inglesa moderna, ou seja, a língua inglesa como a gente conhece, a que chegou até hoje. Teriam sido os usos que ele fez nas suas peças que teriam consagrado a língua inglesa do modo como ela é. O teórico Harold Bloom, teórico muito famoso, atribui ainda ao Shakespeare a criação de um dos personagens que ele acha um dos principais personagens, um dos personagens mais complexos
da literatura e do teatro, que é o Hamlet. Né? O Hamlet, como diria Nietzsche, é humano, demasiadamente humano, porque ele é muito complexo, né? Então ele é um personagem cheio de medos e de angústias, é um personagem melancólico, que às vezes acaba sendo refém das suas paixões, mas ele também é um personagem sagaz, é um personagem que reflete muito, né? Então ele é muito preocupado, enfim, e muito conflituoso, né? E angustiado, consumido pela dúvida. Então ele é considerado por muitos teóricos como um personagem muito rico, né? E o Harold Bloom dizia que por causa do Hamlet, das complexidades do Hamlet, o Shakespeare teria ajudado a forjar a subjetividade do homem moderno. Responsabilidade grande, né? Bom, o Hamlet conta a história de um príncipe dinamarquês, né? Que é o Hamlet, que fica meio chocado e decepcionado quando a mãe dele se casa com o seu tio, né? Com o tio dele, do Hamlet, 2 meses depois de seu pai morrer. Seu pai era o rei da Dinamarca. A peça se passa num período medieval não muito definido. E o que vai acontecer? O Hamlet recebe a visita do espírito do seu pai. E o espírito do seu pai diz pra ele que ele foi assassinado pelo seu tio e lhe ordena que ele vingue a sua morte. O Hamlet vai ficar horrorizado, né? Vai ficar super chocado. Vai dizer que vai sim vingá-lo, mas ele vai, na verdade, ser consumido por uma série de dúvidas, né? Não vai ser tão fácil para ele matar o tio, né? Vingar o seu pai. Essa é uma peça muito rica, né? Ela tem muitos momentos dramáticos, ela vai ter duelo de espadas, ela vai ter episódios de loucura, né? Bom, eu não li a peça, mas ela é muito famosa por esses momentos. Ela vai tratar um pouco sobre suicídio, sobre incesto também, né? Dizem que o Freud também achava que o Hamlet era um dos personagens mais ricos da literatura e que essa era uma das peças mais importantes, né, da literatura e do teatro. E essa peça também é muito famosa porque ela tem passagens muito famosas, né? Fala-se muito da beleza do texto do Hamlet. Então, muitas passagens chegaram até nós célebres, né, como citações célebres, que é o ser ou não ser, eis a questão, ou há algo de podre no reino da Dinamarca, ou há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a filosofia. Então fala-se também muito dessa riqueza estilística do Hamlet, né, dessa peça. E é interessante que, eu acredito que não só com Hamlet, mas com a maioria das tragédias do Shakespeare, e com as comédias também, pelo que eu tenho lido, de que os temas tratados pelo Shakespeare não perdem a atualidade, né? E então, assim, o Shakespeare trata muito de questões universais relacionadas às potencialidades do homem, né, da subjetividade humana. Então a gente percebe quando lê o quanto aquelas discussões ainda estão, né, incomodando a gente, enquanto a gente continua pensando sobre essas coisas, né, sobre o alcance humano, assim, tanto para o bem quanto para o mal, quanto para a superação ou para a autodestruição, ou para a destruição dos outros, né? Então, sempre muito relevante. E, gente, ler o Shakespeare também é muito interessante, muito importante, porque ele foi a influência de vários escritores importantes, né? Quando a gente começa a ler o Shakespeare um pouquinho mais, ou estudar um pouquinho mais, a gente percebe como o Shakespeare é citado em absolutamente todos os lugares, como várias coisas que a gente não sabia vem do texto do Shakespeare. Então, por exemplo, O Admirável Mundo Novo, aquele romance distópico, esse título foi tirado da peça A Tempestade. O Infinite Jest, que acabou de ter uma tradução brasileira aí, tá muitos comentando, esse título, ele também foi tirado do Hamlet, inclusive, ele foi tirado da peça Hamlet. O Som e a Fúria também foi tirado, se eu não me engano, de Otelo, né? Também é uma passagem de Otelo. E até o Rei Leão, aquele desenho da Disney, foi influenciado pelo Hamlet. Se você viu o Rei Leão, você vai ver que tem uma maracutaia lá envolvendo o tio do Simba, né? Então, semelhanças. E o Charles Dickens foi muito influenciado pelo Shakespeare, o Herman Melville, né, que escreveu Moby Dick.
O James Joyce também foi influenciado pelo Shakespeare, e o nosso próprio Machado de Assis, né? Fala-se muito que o Bentinho tem muita semelhança com o Otelo por causa do filme, mas o Bentinho também tem muita semelhança com o Hamlet, por também passar boa parte do romance consumido pela dúvida, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham se sentido instigados a ler o Hamlet, né? Que eu tentei falar para vocês um pouco da importância do Shakespeare, mas também da importância dessa tragédia especial, que é uma das principais tragédias do Shakespeare, né? É um texto muito reverenciado. Eu acho que seria legal a gente ler em conjunto também, porque muitas vezes a gente pega essas peças do século XVII em verso, né? E com rima, e acho um pouco estranho ainda que os temas sejam universais e muito atuais. Então acho que é uma boa oportunidade, né, da gente ler juntos, tá bom? Então votem no Hamlet, vamos ler o Hamlet em janeiro, tá bom? Beijinhos, até mais! Oi pessoal, eu estou aqui para defender o terceiro livro da votação de janeiro de 2015 para o Fórum Entre Pontos e Vírgulas. E eu escolhi o autor Charles Dickens, que é um autor inglês que meio que dispensa apresentações, né? Ele nasceu em 1812 e morreu em 1870 e publicou vários clássicos da literatura inglesa. Assim como o Victor Hugo e o Shakespeare, ele tem uma forte influência na literatura que viria a seguir. E eu acho que vai ser difícil escolher entre esses três, né, esse mês, mas estou aqui para defender o David Copperfield, que é o grande clássico do Charles Dickens, assim, é o livro mais popular dele e é o que eu tô mais curiosa para ler, principalmente depois que foi lançada essa edição da Kozak. Esse livro é o livro mais autobiográfico do Dickens, é o que tem mais a ver com a infância dele, que foi muito sofrida. Aliás, todas as infâncias nos livros do Dickens são sofridas, né? Pelo menos é o que parece. Pelo pouco que eu sei do Dickens, eu sei que ele começou a trabalhar muito cedo, né? Começou porque o pai dele foi preso por dívidas e toda a família foi presa, eles ficaram encarcerados por um tempo e só o Dickens, acho que com 10 ou 12 anos, não sei, saía da prisão, passava o dia fora trabalhando numa fábrica de graxa e à noite ele voltava para a prisão para dormir. E mesmo depois que os pais dele conseguiram sair dessa situação, ele continuou trabalhando um tempo nessa fábrica. Bom, mas do que vai tratar David Copperfield? Eu não faço a menor ideia, mas como eu não gosto muito de saber sobre o livro antes de ler, a única coisa que eu sei é que se trata da vida de uma pessoa da infância até a maturidade, velhice talvez, e as aventuras e desventuras dessa pessoa no mundo, que tem muito a ver com a vida pessoal do Dickens, né? Principalmente a parte da infância, que é baseada assim, diretamente na infância do Dickens. Ele era muito observador do seu entorno, então as personagens dos livros dele eram baseadas nessas pessoas que ele conhecia, e ele é um grande escritor de personagem, né? Os personagens do Dickens são sempre memoráveis, acho que talvez até por isso, porque são meio que caricaturas das pessoas que todo mundo conhece, que todo mundo quando lê pode identificar alguém parecido. E um outro argumento para a gente ler um livro do Dickens, e que eu acho que é bem legal, essa coisa dos livros dele serem daquele tipo que focam bastante no entretenimento, que a gente fica com vontade de ler o próximo capítulo, e cada capítulo instiga pro próximo, e eu acho isso bem legal, assim, eu acho super divertido, e eu espero que tenha bastante aqui nesse livro. A votação começa agora e vai até o dia 15 de dezembro, então você tem tempo de pensar qual é o livro que você vai querer ler. A gente não tem um prazo certo para a leitura desse livro que vai ser escolhido. Por quê? Porque são 3 livros com extensões diferentes. Então, assim que o livro for escolhido, a gente vê com todo mundo que quer participar da discussão
e da leitura, a gente vê uma data que seja melhor para a gente encerrar a leitura. Se, por exemplo, o David Copperfield ganhar, como é um livro extenso, a gente pode definir uma data que pode ser no final de janeiro, se todo mundo estiver disposto a ler mais rápido, e pode ser em alguma outra data de fevereiro, e a gente vai vendo direitinho qual a data que se encaixa melhor. Dependendo do livro que ganhar, a gente vê, de acordo com a extensão do livro, qual a data que fica melhor pra gente marcar o debate, tá bom? Olivia, é pra votar no 1, no 2 ou no 3? 2. Olivia, é pra votar no 1, no 2 ou no 3? Olivia, é pra votar no 1, no 2 ou no 3? Bom, gente, espero que vocês se empolguem para a votação e para o debate da leitura. E a gente espera vocês lá no fórum para votar e participar, ok? Um beijo, tchau!